Você já passou por algum mal-entendido na sua clínica? Geralmente aquela coisa que o analista fala e o analisando logo de cara já esboça aquela reação negativa em relação ao que foi dito e a partir daquilo ali se opera um ressentimento ou até então um rompimento. Às vezes nas entrevistas iniciais tem a ver justamente com a definição do contrato analítico. E quando se trata de uma análise que já tem um caminho, um percurso, esse mal-estar ele reside justamente na estrutura do sujeito. Seria aquele ponto nevrálgico que é difícil da gente manejar. Quer saber como a psicanálise enxerga o mal-entendido e de que forma que é possível operar e manejar a partir do mal-entendido? Me acompanha no vídeo então que a gente descobre. Olá para você que chegou ao canal da Falta ao Falar. Eu sou João Pedro, sou psicólogo e psicanalista e hoje nós vamos falar sobre o mal-entendido, né? Este que é um operador clínico difícil de manejar, geralmente, e que ele está envolto de questões delicadas. Nesse sentido, é que a gente precisa responder a isso que está no envoltório das delicadezas com bastante sutileza. E a gente hoje vai falar psicanaliticamente sobre essas questões e para isso a gente vai utilizar este livro aqui do Jacques Salamilé, em que ele traz palestras no Brasil, né? É um livro raro e importante para a prática clínica e eu gosto muito dele, eu acho ele muito interessante, justamente porque aqui o Jacques Salamilé, ele trabalha algo que tem a ver com o envoltório do inconsciente brasileiro, que seria o quê? Justamente a cultura brasileira, né? Esse jeitinho de ser brasileiro. E nesse sentido, então, é que a gente vai pensar as demandas de formação do inconsciente, né? As dinâmicas de formação do inconsciente, nesse lugar político, histórico, cultural, que se enuncia a partir dessa dinâmica do ser brasileiro. Tudo bem? Então, sem mais delongas, tá? Vamos dar início ao que nós estamos nos propondo trabalhar. E aí, quero começar primeiro falando do que seria a estrutura dentro do ensino do Lacan, né? E por que às vezes o ensino do Lacan, inclusive, se revela muito difícil, né? Justamente porque, assim, penso eu, tá? Que o ensino do Lacan ele se revela difícil justamente porque ele vai levar em conta o mal-estar intrínseco à comunicação, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que toda estrutura de subjetividade resguarda nela mesma um germe do mal-entendido. E a psicanálise, ela trabalha muito bem com isso, é ciente disso, e, na verdade, ela se opera a partir do mal-entendido, entendem? Nesse sentido, então, é que a gente considera o mal-entendido como intrínseco à comunicação e a gente vai levando o sentido que se depura do processo de comunicação de modo indireto. Compreendem? Nesse sentido que a gente não revela o mal-entendido e esmiuça ele, ou seja, acaba com ele. Mas a gente compreende que aquele sentido ele precisa ser levado a tal ponto que o sujeito precisa se dar conta dele, se apropriar dele para a partir dali fazer algo. E lembrando, né, que esse levar esse se apropriar do mal-entendido, né, é um processo longo, que dura o tempo que for necessário, tá? Para que o sujeito ele possa, inclusive, se estruturar para compreender aquele mal-entendido. Dentro de um processo analítico, então, a gente também dá sustância, né? A gente dá sustento para que essas coisas aconteçam, certo? Então, essa questão do mal-entendido, ela parte justamente de um pressuposto analítico, que é o que o Miller traz aqui, né? Esse pressuposto analítico diz que um sintoma é sustentado por outro sintoma. E que raios isso quer dizer, né? Que o sintoma, que por vezes ele aparece como evanescente e como algo que é maldito,
ele aparece sustentado por outro sintoma. Esse outro sintoma tem a ver com a fantasia que se cria em torno daquilo que é maldito, daquilo que é evanescente, né? Tem a ver com um certo fantasma que ele vai operar ali e por vezes ele vai aparecer em forma de medo, em forma de fobias, né? Ansiedades, pânicos. E nesse sentido, então, que a gente vai ter esse outro sintoma. E a gente pensa, dentro desses dois sintomas, que a significação do processo de expressão do sintoma, ela é sempre retroativa. Então, nesse sentido que a gente tem um primeiro sintoma aqui, que ele é evanescente e maldito, que tem a ver com aquilo que o sujeito fala, lembrando que a fala ela nunca vai ser completa, ou seja, a gente não consegue falar tudo sobre tudo, e num outro momento a gente vai ter aqui essa fantasia, esse fantasma operando. A significação retroativa tem a ver justamente com compreender isso que está aqui no maldito a partir da fantasia, do fantasma, do medo que se opera aqui. Ou seja, isso aqui ele vai ter uma função que ela vai aparecer numa retroatividade dentro do processo analítico. E a experiência analítica, ela justamente opera em função de isolar uma palavra que se aparece como determinante num processo de escuta, né? Num processo de análise. O Miller, ele traz aqui no livro um caso de uma paciente dele, em que essa paciente ela escutou do pai uma certa vez, você nunca será nada. A partir disso, essa paciente passa a produzir um sintoma, certo? E esse sintoma tem a ver com uma vertigem. Essa paciente fala então que em determinadas situações ela tem uma vertigem a ponto dela quase desmaiar, né? Perder a percepção do teu próprio corpo. E com isso, o Miller faz uma interpretação muito interessante que tem a ver com, olha, a vertigem é aquilo que a paciente enuncia acerca do sintoma. Ou seja, é o enunciado, né? Ela consegue falar sobre a vertigem. Mas o medo da vertigem tem a ver com uma certa operação em que vai funcionar uma alienação. Dentro dessa alienação é que a gente pode pensar, então, o que significa a vertigem da paciente. Entendem? Porque o que interessa, dentro desse caso, por exemplo, da paciente que escutou do seu pai que ela nunca será nada, tem a ver com esse medo de produzir vertigem em locais em que ela era demandada. Então, a questão, vejam bem, a questão não está no que é dito, naquilo que se enuncia, né? No enunciado da questão, mas a questão está justamente no entorno, no contorno do enunciado, que teria a ver com esse medo da vertigem, porque esse medo da vertigem teria a ver justamente com esse enfrentamento do real. Então vejam, essa frase, que inclusive é uma frase que a gente pode pensar que é paradigmática, né? Que tem a ver com esse nunca serás nada, né? Você nunca será nada. O que é nada? Né? O que é nada para um, é nada para o outro. Nesse sentido, é uma frase ambígua, né? Ambivalente, paradigmática. E esse enunciado do pai que produziu esse sintoma na filha, ele é justamente uma espécie de mal-entendido. E essa espécie de mal-entendido, ela é a porta de entrada da psicanálise para a gente pensar o que é o discurso interior. O discurso interior tem a ver com aquela fala que a gente produz sozinho, né? A gente monologa. E o mal-entendido seria essa estrutura ambígua, estrutural, que dá chão para as vozes que monologam com a gente. Então, se a gente for parar para pensar, todos nós falamos sozinhos. Né? Mas o que acontece dentro de um processo de análise é que a gente pode falar sozinho de outros modos. E nesse sentido, mal entendido, ele seria uma certa pré-compreensão acerca dos fenômenos. Porque todos os sujeitos, eles carregam consigo, dentro desse monólogo, um certo número de significantes. E esses números de significantes, eles ficam ali operando a todo tempo, né? O pensamento das pessoas. A psicanálise, nesse sentido, tem a ver com uma constante retificação que a gente tem nessa fase da pré-compreensão, né? No sentido de que a gente coloca em pauta essa questão da pré-compreensão e faz uma espécie de deflagração, de luta entre as consequências dessa pré-compreensão. É nisso aí que o Lacan, por exemplo, localiza a fase do espelho.
né? Que seria aquela que situa um certo paradigma, né? Que seria o paradigma do Hegel, do mestre e do escravo. Nesse paradigma, a gente tem essa dinâmica do reconhecimento que ela é difícil de se operar se a gente não sai desse papel das identificações. Então, vejam bem, nesse momento de operar o mal entendido dentro da psicanálise, a gente precisa estar muito atento a essas dinâmicas das identificações, porque elas vão nos revelar justamente essa frase da pré-compreensão a qual o sujeito ele opera nesse lugar de alienação mesmo daquilo que ocorre, né? Daquilo que lhe ocorre, né? Daquilo que ele pode se depurar como sintoma. Então vejam bem, isso que opera ali na fase do espelho e que a gente está trabalhando aqui como mal entendido e que tem a ver com essa dinâmica das identificações, elas vão nos mostrar justamente que nós somos captados por imagens, né? E o nosso ego, ele vai se tornar uma espécie de bazar de miudezas, vamos colocar dessa forma, tá? E essas miudezas, elas vão ter identificações contraditórias. Já o supereu, nesse sentido, ele seria composto por resíduos imaginários, né? Resíduos de imagens e resíduos auditivos também, que compõem o ego. E nesse sentido é que ele vai operar a partir dessas identificações contraditórias. Então aqui a gente já tem a operação do ego, que ela se dá justamente nesse processo de identificação contraditória a partir do mal entendido, e a gente também tem esse supereu que ele se forma a partir desses resíduos dessas imagens, dessas audições. E em se tratando ali do estágio do espelho, é importante a gente colocar que por mais que ali a questão, o cerne da questão seja uma imagem, essa imagem ela não deixa de ter consequências reais. E dessa imagem que tem consequências reais é que a gente depura fantasia e gozo, né? Que a gente depura gozo e desejo. Ali também a gente tem as identificações simbólicas, que elas vão operar numa ordem da inscrição do significante dentro dessa operação da fala. Então vejam bem, o que o Miller traz aqui que é interessante para a gente pensar o processo clínico, né? É que a gente, dentro da dinâmica de identificação, a gente tem dois processos de identificação, que seria essa identificação imaginária, que ela é ligada à imagem, que ela também é ligada ao grande outro simbólico, em que a gente vai ter uma espécie de alienação e um discurso interior funcionando, seria aquele monólogo. Já na identificação simbólica, a gente teria a inscrição do significante e uma espécie de conversa, vou colocar dessa forma, tá? Que seria um discurso que ele não é interior, mas ele é exterior. Então seria aquela identificação que os sujeitos falam mesmo, no sentido de, olha, eu sou psicólogo, né? Eu sou psicanalista, eu sou estudante da psicologia. Essa seria a identificação simbólica. Enquanto a identificação imaginária teria justamente a ver com aquilo que fica no interior disso, né? Ou seja, quando eu trago aqui e me apresento como psicólogo ou como psicanalista, aquilo que fica no interior do meu discurso, falando aqui como se fosse aquela espécie de voz, né? Que opera no nosso imaginário. Vocês conseguem perceber que aqui a gente tem uma espécie de dinâmica de reconhecimento das identificações por um lado, e também reconhecimento do desejo em oposição à demanda, por outro lado. Lembrando que a demanda seria aquilo que é verbalizado, que é dirigido ao outro, né? Aquele que ocupa o lugar do grande outro para o sujeito. Já o desejo, ele se apresenta como algo estrutural que é impossível de se satisfazer. E essa demanda inconsciente do desejo, ela vai se movimentar pelo objeto A. É aqui que a gente situa o lugar essencial da função do objeto na psicanálise. Justamente porque o objeto A é o que vai apontar o desejo. E nesse sentido que a gente vem conversando aqui, o mal entendido ele vai apontar justamente para o objeto A. Nesse sentido, por parte do analista, manejar o significante é mais do que jogar com a palavra, entendem? Na verdade, é manejar o objeto A. O objeto A que está presente nesse desejo que se apresenta em oposição à demanda. A demanda que seria aquela que é verbalizada ante o grande outro, né? Perante o grande outro. Então percebam, o mal entendido ele vai estar no cerne da questão que é estrutural para o sujeito
e que ela opera nesse circuito do desejo em oposição à demanda, da qual faz aparecer, surgir o objeto A, que seria aquilo que o analista ele poderia manejar, né? Pensando, inclusive, nesse sentido, é que a gente não consegue ter uma analogia da experiência analítica. Vejam bem, quando a gente tem um mal-entendido dentro do setting clínico, né, quando os sujeitos eles vão falar sobre esse mal-entendido, raramente eles conseguem situar num lugar muito consistente. Porque no máximo que se depura de uma experiência analítica é uma consistência do significante. E essa consistência que faz papel de referência é justamente a lógica do significante. É uma espécie de saber fazer, ou como os franceses gostam de chamar, um savoir-faire. É esse saber fazer que dá uma certa consistência ao processo analítico e aponta para essa topologia, para essa lógica de inscrição do significante, a qual vai operar uma espécie de mal-entendido. É nesse sentido que a gente pode pensar, inclusive, que dentro de um processo analítico a gente trabalha o mal-entendido. Né? A gente trabalha o mal-entendido a ponto de ganhar uma consistência lógica, a ponto de ganhar uma referência que diz respeito a um saber fazer com aquele trauma, com aquilo que acomete o sujeito e que se apresenta na forma de um sintoma difícil de lidar. Bom, esse foi o vídeo de hoje e para mais elucubrações psicanalíticas, se inscreve no canal, deixa seu comentário, ativa as notificações, ou seja, faça aquilo que o protocolo youtuber pede, beleza? É isso, até mais e um abraço!